Brasileirão prestes a começar e mais uma vez nós vamos aqui no canal Futijotas com os palpites. Aqui o meu, só do Flávio Souza, deixando claro, então a gente deixa registrado para lá no final do campeonato, bem, daqui a alguns meses, a gente revisitar esse vídeo e comparar o que eu acertei e o que eu errei. Para quem não acompanha, para quem está chegando agora, é, já fazem algumas edições que aqui no canal Futijotas nós fazemos aquele a definição não é só aquele o tier list, quem luta pela Libertadores, quem luta por título, Sul-Americana e rebaixamento. A gente faz um negócio completo, tá? Além de colocar essa parte de times que podem lutar por título, que podem, de repente, também colocar algumas informações nesse sentido, o que nós fazemos aqui no canal Futijotas? Também colocamos o palpite final. Então, final do campeonato, posição 1 a 20, qual time? Então, além de ter os palpites mais genéricos, nós também colocamos a posição final prevista, palpite, com base em algumas informações, alguns chutômetros, porque elencos vão mudar, vendas acontecem no meio do ano, jogadores se lesionam, enfim, técnicos são demitidos, tem muitas coisas que vão acontecer, mas aquele exercício de futurologia para te deixar registrado. Então, sem mais delongas, eu vou colocar a tier list aqui, deixo aqui na tela compartilhado, deixo aqui com vocês para vocês estarem acompanhando. 4 categorias. Então, vamos ver quem que vai lutar pelo título, quem luta por vaga na Libertadores. Aqui a gente coloca tanto Libertadores direto, né? Vou até pensando na pré-Libertadores. Sul-Americana, que é o pessoal de meio de tabela, então não vai chegar a Libertadores, pode até, de repente, sonhar, mas também não vai ter problemas contra o rebaixamento. E aqui, por último, a gente coloca a lista de times que, de repente, vão ter problemas, né, para fugir da queda para a segunda divisão, para se manter na elite nacional em 2026. Então, sem mais muita enrolação, vamos aqui. Primeiro, vamos para o Atlético Mineiro. Eu já vou começar, vou aqui pegando na ordem. Para mim, o Galo vai estar aqui nesse bloco de time que vai lutar por vaga na Libertadores e já explico, então, claro, a ideia também não é só palpitar, mas trazer um pouco de ideias, de justificativas. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ter um elenco, teve uma reformulação, perdeu jogadores importantes. Aqui eu posso errar muito, mas eu, particularmente, quem acompanha meu trabalho, as minhas análises, eu não gosto do trabalho do Cuca. Eu acho que ele é um técnico que tem problemas, não é um técnico é um técnico que, taticamente falando, focando na parte dentro de campo, eu acho que é um técnico que tem as suas limitações, e nessa parte isso pode dar problemas. Então, eu imagino que o Atlético pode até ter mudança de técnico, então isso influenciar lá na frente em relação ao futuro. Mas não vejo o Galo lutando pelo título, mas também não vejo tendo grandes problemas. Indo aqui para o Bahia acho que deve surpreender, apesar de estar com imagem de uma competição, tá na Libertadores, mas eu acho que, mais uma vez, até por conta do Grupo City, a gente deve ter o esquadrão fazendo um bom Brasileirão. Coloco aqui também como time que vai ter luta por vaga na Libertadores, mas lutando vaga na Libertadores e com um pezinho aqui até em título. Botafogo, eu já estou imaginando que deve ser uma situação um pouco mais complicada para a temporada, apesar de contratar alguns reforços, a gente deve ter a reformulação, vamos ver como é que vai ser o trabalho do treinador, do Rubens Paiva, mas eu também imagino que o Botafogo não deva fazer um campeonato assim de grande qualidade. Para mim, é um campeonato, o Botafogo vai estar na Sul-Americana, podendo aqui chegar numa vaga na Libertadores, sonhando com vaga na Libertadores, mas para mim é Sul-Americana meio de tabela. Ceará, acho que vai ter problemas, a gente vai ter essa vai ser uma questão muito importante, a Série A deste ano vai ser muito puxada, a gente vai ter uma disputa muito grande, então eu imagino que, inclusive, até para fazer os meus palpites para contra o rebaixamento, teve um pouco de dificuldade para fazer o bloco de baixo. E aqui eu coloco que o Ceará começa o campeonato, apesar do título cearense e ter superado o Fortaleza, para mim o Ceará é time que vai lutar contra o rebaixamento, vai lutar para se manter na elite nacional. Corinthians vai depender muito do desempenho da equipe alvinegra nas Copas. Eu acho que tem um time que, se estivesse disputando somente o Brasileirão, poderia até sonhar com o título, mas é um foco em vaga na Libertadores. Acho que o Corinthians até vai priorizar as Copas. Imagino que não tenha problemas novamente contra o rebaixamento.
como sofreu no ano passado, e a gente até citou que o palpite do canal Futijota, o Corinthians terminaria em nono, né, lá na parte de cima da tabela, e acabou superando. Eu imagino que o Corinthians também termina aqui nessa parte de tabela com vaga na Libertadores. Cruzeiro, com vários reforços, também vai ser a questão do trabalho, é um elenco qualificado, mas eu acho que vai ter problemas também. A outra equipe que eu não inspira confiança. Aqui é um palpite que eu posso quebrar muito a cara, mas está registrado, então a gente já deixa aqui marcado. Para mim, Cruzeiro, time de vai lutar pela Sul-Americana. Flamengo, Felipe Luiz, aqui é impossível a gente não citar, não colocar o Flamengo mais uma vez como favorito ao título. Para mim, o Flamengo, quero acompanhar muito mais de perto o trabalho do Felipe Luiz, mas vem fazendo, surpreendendo, tá, com um trabalho de qualidade. Imagino que o torcedor rubro-negro pode sonhar novamente com o título do Brasileirão. A gente pode ver, espero até, isso aí, inclusive, já tem um vídeo para a gente falar sobre o Felipe Luiz mais para frente aqui, sobre o trabalho dele, sobre algumas impressões. Mas, para mim, aqui para esse vídeo dos palpites, Flamengo entra aqui como favorito ao título. Fluminense, outra equipe que eu prevejo o trabalho de... O ano passado já teve problemas, o Mano Menezes vai precisar ter a questão do elenco, mas que vai ter o Super Mundial, né, e aí podem chegar alguns reforços. Não vejo o Fluminense também fazendo um bom campeonato, também para mim aqui é Sul-Americana, mas colocando até a Sul-Americana pensando em luta contra o rebaixamento. Fortaleza caiu bastante nessa temporada, começou de uma forma ainda. Fortaleza já superou o trabalho do Vojvoda, perdeu, foi vice-estadual, classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste, mas com uma derrota que pegou muito mal na torcida. Para mim, o Fortaleza não deve ter grandes problemas, mas no ano passado que chegou a lutar pelo título, não imagino repetindo a mesma dose em 2025. Para mim, o Fortaleza está aqui entre Sul-Americana e vaga na Libertadores. Coloco aqui com vaga na Libertadores, a disputa aqui, o vaga, mas imagina, é meio de tabela, vamos colocar aqui, meio tabela, mas da parte de cima. Grêmio também acho que tem a tendência de o time do Grêmio chegar forte para o campeonato, não na luta por título, mas com qualidade para sonhar com uma vaga na Libertadores. Diferente do rival, do Internacional, que sim, o trabalho do Roger Machado está me chamando a atenção de uma forma muito positiva. Para mim, o Internacional é outra equipe que vai lutar pelo título. Tem grandes chances de a gente ver o Internacional seguindo firme a luta pelas primeiras posições até o final do campeonato. Juventude, ano passado, sofreu um pouquinho com o rebaixamento, teve algumas situações, fechando a lista de times gaúchos. Para mim, a Juventude entra aqui também na lista de times que vão estar para a Sul-Americana, para meio de tabela. Não vejo a equipe gaúcha, o terceiro gaúcho aqui da nossa lista, lutando contra o rebaixamento, tendo grandes problemas na temporada. Mirassol montou um elenco razoável, apostou em jogadores veteranos, está reformulando, mas entra numa Série A com vários jogadores, várias questões aqui. Então, acho que o Mirassol, infelizmente, para mim, porque acho que é um bom trabalho de clube empresa, o Mirassol começa a temporada, começa o Brasileirão, para mim, lutando contra o rebaixamento. Palmeiras, mesmo com vice-campeonato para o Corinthians, mesmo sem jogar bem na temporada, ainda é um time milionário, tem chances de, no meio do ano, conseguir reformular o elenco, trazer reforços importantes. Vai ter a questão do trabalho do Abel, que já deu indício, já soltou os cachorros falando que essa é a última temporada no Brasil, mas também da mesma forma como falo do Flamengo. E, inclusive, sem o Felipe Luiz, o Flamengo já era o favorito, o Palmeiras a mesma coisa. O Palmeiras entra como um dos favoritos à luta pelo título. Estamos indo aqui na reta final. Red Bull Bragantino vem numa queda, vem jogando mal, sofreu no ano passado. Para mim, o Red Bull Bragantino, de novo, luta contra o rebaixamento. Começa o campeonato, ainda mais que vai ter a parada, o seu estádio vai entrar reformas. Então, isso é fator casa, a gente sabe como faz a diferença no campeonato. Para mim, o Red Bull Bragantino vai lutar contra o rebaixamento. São Paulo, para mim, chega com um elenco de qualidade, fez um Paulistão ok, começou bem, né? O Lucas e os caras deram muito certo. Tem a questão da Libertadores, pode sofrer com parte de lesões, mas o São Paulo, para mim, também é outro time aqui. Primeira prateleira, segunda prateleira, talvez a gente falar aqui, lutando por vaga na Libertadores. E se deixar, pode sonhar com o título também. Santos aqui foi uma dúvida muito grande, porque a gente está falando de... Será que o Neymar que é a principal dúvida, como é que será o Santos do Neymar? E será que o Neymar continuará
até o final da temporada? Então, a gente tem essas variáveis, bagunçam muito a análise. Por conta disso, nesse momento aqui, pensando que, de repente, pode ter uma saída do Neymar, ou ele pode não atuar tanto, eu coloquei o Santos também como vaga na Sul-Americana, meio de tabela. Sport também é um time que fez trouxe alguns reforços, chega com uma perspectiva interessante no seu retorno à Série A, mas começa também o campeonato, para mim, lutando contra o rebaixamento. O foco é esse. Fechando a lista, temos Vasco e Vitória. O Vasco, o Pedrinho até falou que tem um dos melhores elencos do país. Posso quebrar a cara também aqui. O Vasco é outro time que pode me surpreender e aí fazer esse palpite aqui cair por terra rapidamente. Mas eu acho que o Vasco, com todos os problemas, com toda a situação extracampo, o Vasco começa o campeonato pensando em se manter na Série A, luta contra o rebaixamento. E o Vitória, mesmo com um trabalho interessante do Carpini, mesmo com uma sequência de vitórias, conseguiu se recuperar, mas o time foi eliminado da Copa do Brasil para o Náutico, o vice-campeonato no campeonato local, né, para o Bahia, para o rival, jogando mal. É um time que tem as suas limitações financeiras, então, para mim, eu tenho essa ideia. Então, recapitulando rapidamente aqui a primeira parte aqui do vídeo. Título, eu vejo 3 equipes começando a temporada, o Brasileirão sonhando com o título, Flamengo, Internacional e Palmeiras. Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Fortaleza, Grêmio, São Paulo começam a competição focados em vaga na Libertadores, mas com as ressalvas que eu citei do Bahia e do São Paulo podendo até entrar no bloco de cima, na luta por um título. Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Juventude e Santos na vaga de Sul-Americana. Lembrando que também a gente pode ter alguns tropeços e aí esses clubes entrarem aqui nesse bloco de luta contra o rebaixamento, que tem Ceará, Mirassol, Red Bull Bragantino, Sport, Vasco e Vitória. Então, a primeira parte do vídeo é essa, galera está aqui, vocês podem tirar o print e utilizar. Estamos com esse primeiro ponto em relação aos palpites gerais, dizendo aqui, então, em relação à nossa tier list, qual é a nossa lista inicial para o Brasileirão. Mas, como eu comentei, como eu citei para vocês, além de colocar esses palpites mais genéricos, nós aqui no canal FuteJotas também vamos para definição final. Então, como que vai terminar o campeonato? Aí ainda fica mais legal para tirar o print, para vocês comentarem. E aí eu vou aqui pegar minha planilhinha do Excel, já tem aqui os palpites, vamos colocar na tela. Vamos aumentar aqui para a galera. Então, tá, vamos lá. Sai, Flávio. Vamos colocar só. Não, aqui vamos deixar o Flávio um pouquinho, só menorzinho, mas aqui a gente já aumenta um pouco. Deixa eu pegar aqui, só aumentar a planilha. Então tá aqui, pessoal, palpites do canal FuteJotas para o final do campeonato. Então, vamos tirar o Flávio aqui, porque tem uma listinha aqui. Então, Flávio, por enquanto, fora. Tá aqui, pessoal. Para mim, palpites da reta final. O Brasileirão, deixando claro, né? Falamos FuteJotas, mas são os meus palpites, os meus colegas, os colaboradores do canal, têm outras opiniões, então por isso a gente também deixa claro que tem esses outros cenários. Vamos lá. Primeiro, acredito que o Flamengo termina o campeonato campeão, com Internacional na segunda colocação, vice-campeão, seguido do Palmeiras. Bahia para mim, termina na 4ª posição, seguido do São Paulo, 5º colocado. Atlético Mineiro, 6ª posição, com Corinthians na 7ª posição, na 7ª colocação. Grêmio, 8º colocado, Fortaleza, 9º, e o Botafogo sendo 10º, terminando aqui o primeiro bloco, a parte de cima da tabela. Na sequência, Juventude, 11º, Santos, 12º, Cruzeiro, 13º, Fluminense, 14º, e já começando a entrar na zona da confusão, Red Bull Bragantino e Ceará, na 15ª e 16ª posição, respectivamente. E aí, a zona de rebaixamento, os 4 rebaixados, para mim, Mirassol volta para a Série B, junto do Sport, Vasco acaba sendo rebaixado também, e o Vitória também imagino que volte para a Série B. Então, esses são os palpites aqui do canal FuteJotas, galera. É um exercício, uma brincadeira, porque não tem lógica, a gente não pode mudar também, chegar lá na frente depois de algumas rodadas, por conta de reforços, lesões, jogadores chegando, técnicos, enfim, mudar essa ideia. Pode chegar reforço no meio do ano, isso muda totalmente, pode mudar a situação na tabela. Como eu falei, times que estão em competições paralelas,
Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, isso influencia também na questão da gestão do elenco, mas é o palpite daqui do canal Futijotas com a tier list, então aqueles palpites mais genéricos, e a planilhinha Excel está aqui com os 20 colocados nas posições finais. E aí, lá na frente, quando terminar aquela nossa linha, quando estiver fechando o ano, a nossa retrospectiva de vídeos, quando a gente lembra alguns vídeos importantes do ano, trazendo aqui, claro, a gente revisita esse vídeo e vamos ver como que foi o meu desempenho nos palpites, galera. Forte abraço.